Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 2 de abril. Depois de todas as informações que foram publicadas, tanto na imprensa brasileira quanto na imprensa portuguesa, sobre a possibilidade do negócio entre Botafogo e Braga por Arthur Jorge Melá, parece que as coisas vão seguir o seu fluxo natural, considerando, claro, a existência de um acordo assinado entre as partes e que foi confirmado pelo próprio treinador português. Tem novidades sobre esse assunto e eu vou trazer aqui para você. Além disso, quero falar sobre Copa Libertadores, Estádio Newton Santos pulsando daquele jeito amanhã contra o Júnior Barranquilla. E a diretoria do Glorioso, inclusive, conseguiu parte do setor sul para a torcida botafoguense. Então, irmão, vai estar daquele jeito o Estádio Newton Santos. Quero comentar nesse vídeo também essa situação envolvendo manipulação de resultados. O Textor ontem no seu site pessoal colocou um longo pronunciamento, um texto bem extenso falando sobre isso, destacando evidências corroboradas por especialistas e inteligência artificial e mencionando jogadores do São Paulo e do Fortaleza em partidas contra o Palmeiras. Não citou nomes, mas disse que foram 4 jogadores do Leão do Pici e 5 jogadores do Tricolor do Morumbi envolvidos em manipulação, ou melhor, suspeita de manipulação. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, só que antes de mais nada eu te convido a deixar o seu like, a se inscrever aqui no Fala Fogão. A sua audiência e participação é sempre importantíssima e, logicamente, fica o destaque. Estamos a 150 inscritos dos 44 mil. Até sexta-feira dá pra gente chegar lá. Acredito que até antes. Vamos em busca desse objetivo com a ajuda de vocês. Chegaremos lá com toda certeza. Aproveito para destacar a programação do dia. Além desse Radar Alvinegro, teremos aquele Fala Fogão Shorts, que é um vídeo de até 60 segundos para uma rápida atualização. A partir de 1h05, tradicional live da hora do almoço. 18, 18h30, mais um Radar Alvinegro aqui no canal. E às 22h05, mais uma live. Eu e Ricardo Zambuja trocando aquela ideia com a galera do chat. Você, claro, é nosso convidado. Dito isso, Fogão, vamos em frente e vamos começar destacando a torcida alvinegra, que olha, se tem uma torcida resiliente no futebol brasileiro, é a torcida do Botafogo. Depois de tudo que aconteceu em 2023, você sabe muito bem que nós tivemos vários e vários torcedores que não queriam saber de Botafogo, que se afastaram, que estava fazendo mal para sua própria saúde, mas não tem jeito, cara, a gente não consegue ficar longe do Botafogo tanto tempo. E amanhã, contra o Júnior Barranquilla, com um estádio abarrotado, pulsando, como muitas e muitas vezes a gente viu em 2023, é a prova de que a torcida botafoguense não vai abandonar. Eu sei, vai ter muito torcedor dizendo, pô, Vitor, mas durante boa parte dos jogos nesse começo de 23, a galera não se fez presente. Campeonato Carioca, historicamente, pelo menos desde que eu me entendo como torcedor, a torcida do Botafogo não liga para Campeonato Carioca, de vamos lotar o Campeonato Carioca, não sei o quê. A torcida botafoguense não faz isso. Ah, mas na fase 2 e 3 da Libertadores, o estádio também não estava assim, mas era muito recente. E essa fase 2 e 3 da Libertadores meio que fazia parte do que tinha acontecido em 23. Porque o Botafogo estava conseguindo, além do título, vaga direta para a fase de grupos, e teve que jogar a fase 2 e 3 da Libertadores por conta da derrocada. Então uma coisa estava muito associada à outra. E ainda assim, nós tivemos grandes públicos contra a Aurora e contra a Red Bull Bragantino. Só que dessa vez é 2024 na veia, irmão. 2024 à vera. E por isso a torcida botafoguense mais uma vez se faz presente. Eu estou muito feliz, de verdade, estou muito feliz. Vocês sabem que o nosso discurso aqui no Fala Fogão sempre é apontando nessa direção. Lugar do torcedor no estádio, para incentivar, para torcer e eventualmente até para criticar, né? Para você mostrar sua insatisfação. Eu realmente fico feliz quando a gente vê um estádio Newton Santos com alma. E é o que a gente vai ter nessa quarta-feira, com toda certeza. Seguindo em frente, vamos trocar uma ideia aqui sobre essa questão do treinador, Arthur Jorge. Ontem, depois da partida entre Portimonense e Braga, que foi vencida pelo Braga por 5-3, emoção não falta nos jogos do Braga, o Arthur Jorge falou com a TV local sobre essa situação de vinda ao Botafogo, né? Vai acertar com o Botafogo e tudo mais. Ele foi questionado se aquele era o último jogo dele comandando a equipe do Braga e o mesmo disse o seguinte: sim, muito claramente sim.
falta eu poder acertar aquilo que são os meus termos com a proposta que foi feita pelo Botafogo ao Braga. Há acordo entre os clubes. Está um acordo assinado entre os dois clubes. Era a minha intenção fazer esse jogo e só após esse jogo poder discutir aquilo que fosse a minha posição. Nessa altura, agrada-me aquilo que me foi apresentado. Portanto, será muito provável que seja o último jogo. Mas como ainda não assinei, poderei dizer que está quase, falta pouco. E é essa a minha intenção. E tanto é a intenção do treinador, que ontem o Textor revelou que 30 minutos antes da partida contra o Portimonense, eles se falaram. E o treinador confirmou: vou ao Brasil, serei técnico do Botafogo. A vontade de Arthur Jorge está clara. Ontem, inclusive, depois da partida, ele deu um abraço daquele tipo de despedida, sabe? Num profissional do Braga. Assim que terminou o jogo. Então tá tudo em tom de despedida. A gente sabe que a gente teve essa série de informações vindas da imprensa portuguesa, a maioria delas dando conta de que o presidente do Braga estava dando para trás, que ele não ia assinar embaixo essa transferência, que o Braga, inclusive, segundo o jornal O Jogo, estaria salvaguardado por conta de uma cláusula nesse acordo que permitiria o cancelamento do negócio, digamos assim. Mas o Arthur Jorge vai acompanhar o Textor na Copa da França. Ele vai hoje assistir a partida entre Lyon e Valenciennes pela semifinal da competição. E lá vai conhecer alguns processos da Eagle e também algumas pessoas. Inclusive, depois é esperado que ele embarque para o Brasil, para nessa quarta-feira poder acompanhar direto do estádio Newton Santos a partida entre Botafogo e Júnior Barranquilla. Então, ao que tudo indica, depois de todo esse turbilhão de informações da segunda-feira, as coisas vão fluir. É claro que a gente tem que ficar atento ao longo dessa terça para saber o que pode sair no noticiário, e a gente vai fazer isso, trazendo aqui as atualizações. Mas a menos que o presidente do Braga dê uma doideira por lá, não pode sair, não vai sair, bate o pé, o Arthur Jorge vai ser o treinador do Botafogo e vai ser por agora. O que, na minha opinião, é fundamental. Afinal de contas, depois desse jogo contra o Júnior Barranquilla, a gente vai ter 7 dias de treinamento para poder encarar a LDU no dia 11 de abril. A gente vai ter esse jogo lá na altitude. E depois desse confronto, não tem mais tempo para treinar. A verdade é essa. Você vai fazer regenerativo, pré-jogo e vai para a próxima partida. Você não vai ter tempo para fazer aquelas sessões de treinamento, como se fosse assim uma semana cheia para trabalhar. Isso não vai existir. Simplesmente não vai existir. Até o dia 1º de junho, quando o Botafogo encara o Grêmio, e depois você tem a pausa da data FIFA. Aí você vai ter uma data FIFA ali de 11, 12 dias e tal. Fora isso, é jogo atrás de jogo. É Copa Libertadores, é Brasileiro, daqui a pouco vem Copa do Brasil. E a gente vai ter tudo isso num curto período de tempo. Abril, maio até 1º de junho. Intenso, insano, com você dividindo o grupo o tempo inteiro. Tomara, claro, que Arthur Jorge e sua comissão técnica consigam passar certos conceitos aos jogadores, mesmo que seja na base do vídeo, na base da conversa. E tenha sabedoria também para poder trazer o Fábio para perto deles. Afinal de contas, o Fábio já adquiriu um conhecimento ali do grupo do Botafogo muito interessante que não pode ser desconsiderado nem desperdiçado. Agora, Fogão, mudando mais uma vez de tópico, vamos falar sobre manipulação de resultado. A gente sabe que o Textor está atrás dessa questão. E ontem, no seu site pessoal, ele colocou um longo pronunciamento, um texto bem extenso, falando sobre essa situação. E o que mais chamou a atenção de todo mundo é quando o Textor destaca especialistas em inteligência artificial. Isso, claro, deu o que falar. Muita gente já desqualificando qualquer evidência. Pô, mas é baseado em inteligência artificial. Cara, nesse momento, a gente tem que apoiar as investigações. Eu não preciso apoiar cegamente o John Textor. Não é porque ele é sócio majoritário da SAF Botafogo que eu tenho que apoiar cegamente. Eu quero que ele apresente as evidências. Ele diz que tem provas, então apresente essas provas para que as investigações possam acontecer. E 100% vou apoiar as investigações. Às vezes, tudo que você precisa para que algo seja descoberto é uma pontinha solta. Não mais do que isso. E de repente é disso que se trata essas evidências do Textor. Porém, a gente também tem que trazer o outro lado da história, que é a posição do São Paulo e do Palmeiras, dizendo que vão tomar medidas cabíveis contra o Textor, inclusive criminalmente. Porque, afinal de contas, você está fazendo uma acusação gravíssima. Gravíssima.
E nesse texto publicado no site do Textor, ele menciona, não os nomes, mas ele menciona o envolvimento de 4 jogadores do Fortaleza no ano de 2022 contra o Palmeiras e 5 jogadores do São Paulo no ano de 2023, aquele clássico que o Palmeiras venceu por 5-0. Obviamente, a diretoria do São Paulo não ia ficar calada e soltou a seguinte nota: o São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado, feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação, sem nenhum vestígio de prova, ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal. A mesma coisa vale para o Palmeiras, tá? O Palmeiras já disse que vai acionar o Textor na justiça. Nesse momento, Fogão, de verdade, eu quero que as provas apareçam, eu quero que o Ministério Público comece uma investigação e faça uma investigação profunda. Repito, muitas vezes, para você descobrir alguma coisa errada, basta uma pontinha solta. Um pedacinho só que seja. Que tu começa a puxar aquele fio, irmão, e depois começa a surgir um monte de coisa. Vide o Ministério Público de Goiás, que descobriu um monte de jogador envolvido com máfia de aposta. Né? Essa questão aí de manipulação de cartão, foi assim. Começou com um negocinho de nada. E a mesma coisa o caso lá do início do século, onde o André Rizek pegou um áudio e dali também foi surgindo outras situações. Então, cara, eu apoio a investigação, tem que investigar, e se as evidências que o Textor tiver não forem assim conclusivas, ele vai ter que responder. Simples assim. Vamos acompanhar o desdobramento desse caso. Fogão, tá animado para quarta-feira? Eu tô animadíssimo e eu tô numa expectativa por essa atmosfera do Nilton Santos que eu vou te falar. Ao longo dessa terça-feira eu tô de volta aqui no canal. Sua audiência é sempre muito importante, então deixa o seu like e volte aqui porque a gente vai ter muito conteúdo, tudo sobre o Botafogo. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.